Shopfisio.com.br. Saúde a um clique. Eu vou mostrar para vocês agora a estrutura do aparelho Neurodin 10 canais. Aqui na parte superior, o visor de cristal líquido, onde você terá acesso aos vários parâmetros de modulação disponíveis no aparelho. Abaixo e à esquerda, no painel de controle, um conjunto de 4 setas, 2 delas com a indicação Back e Next, utilizadas para você movimentar o cursor dentro do visor de cristal líquido. Outras 2 com a inscrição 7+, e 7-, utilizadas para modificar os parâmetros adotados indicados no visor. Ao centro, a tecla Start Stop, utilizada para iniciar ou interromper uma programação. À direita, a tecla Programa, onde você terá acesso a 27 protocolos de tratamento que são disponibilizados aos profissionais que utilizarem o aparelho. Abaixo, as setas indicando acima e abaixo, up e down, para que você possa aumentar ou diminuir o nível de intensidade de corrente para cada canal utilizado. Repare que cada seta tem uma cor. Essa cor está associada ao canal correspondente a que você está utilizando. Cada fio com a sua cor associada à tecla indicará qual o canal que você está aumentando a intensidade. O canal 1 e o canal 2 também são utilizados para o aumento da intensidade da corrente galvânica. O canal 3 e o canal 4 são utilizados para o aumento da intensidade do uso da corrente diadinâmica. Agora eu vou mostrar para vocês algumas peculiaridades encontradas nos parâmetros de modulação disponíveis no visor de cristal líquido. O primeiro é o Type. Com ele você poderá escolher o tipo de corrente que você quer utilizar. Ao ligar o aparelho, você verá, piscando no visor, o termo Russian, indicando que ao optar por esta modulação, você estará utilizando a corrente russa. Ao teclar o 7+, você passará para o média frequência, que é uma forma de utilização de corrente onde a frequência portadora é 4.000 Hz e a frequência modulada é variável de acordo com o objetivo terapêutico. Ao apertar o 7+, você passa a ter acesso à corrente galvânica. E mais uma vez apertada essa tecla, a corrente diadinâmica. Ao optar pelo modo corrente russa ou média frequência, você terá acesso a 4 modos de estimulação. Apertando a tecla Next, você terá acesso ao Mode. A primeira opção disponibilizada é o modo sincronizado. Neste modo, a corrente é emitida em todos os canais ao mesmo tempo. Normalmente é utilizada para a estimulação de grupos musculares isolados ou músculos bilaterais para que possam contrair simultaneamente. Ao apertar o 7+, você terá acesso ao modo sequencial. Com este modo, você poderá fazer a mobilização de líquidos através da estimulação sequencial, onde o estímulo ele passa de um canal para o outro. Apertando a tecla 7+, você terá acesso ao modo recíproco. Com este modo, a corrente é emitida apenas num grupo de canais. Neste aparelho, na metade do grupo de canais. Enquanto um grupo de canais emite corrente, o outro grupo fica inoperante. No passo seguinte, essa situação é invertida. O grupo anteriormente inoperante passa a emitir corrente e o grupo anteriormente funcionante cessa a sua emissão. Este modo é indicado para a estimulação de músculos agonistas e antagonistas ou músculos bilaterais para a contração simultaneamente. Ao apertar a tecla 7+, você terá acesso ao modo contínuo. Neste modo,
a corrente é emitida em todos os canais ao mesmo tempo de forma ininterrupta. Este modo é utilizado normalmente para analgesia com a corrente russa. Ao apertar a tecla 7+, você terá acesso ao modo desobstrução. Neste modo, a corrente é emitida numa sequência diferenciada. Este modo tem recomendação para a desobstrução dos dutos linfáticos antes de trabalhos de drenagem de líquidos utilizando eletroestimulação. Após a escolha do modo de corrente adequado ao seu tratamento, aperte a tecla Next e terá acesso à frequência de modulação. Estando o aparelho no modo corrente russa, a frequência portadora será 2.500 Hz e no modo média frequência 4.000 Hz. A frequência de modulação vem disponibilizada para o usuário no parâmetro de 5 a 150 Hz. A literatura clássica de eletroestimulação prevê que para a estimulação de fibras do tipo 1, fibras lentas, fibras de resistência, o parâmetro pode ser de 20 a 30 Hz, segundo alguns autores, e 10 Hz, segundo uma outra linha de pensamento. Caso a opção seja a estimulação de fibras do tipo 2, fibras de contração rápida, fibras de força, o parâmetro vai de 50 a 150 Hz. Entretanto, encontramos relatos de parâmetros entre 35 a 70 Hz. Ao apertar a tecla Next, nós teremos acesso à envoltória. Dentro dela, o primeiro parâmetro é o Rise. O Rise nos dará condições de graduar um aumento da intensidade ou amplitude do pulso. Neste modo, nós podemos prover ao paciente, de acordo com a modulação, ou um nível de agressividade ou de conforto na estimulação ao cliente. Normalmente, neste parâmetro, são utilizados 3 segundos quando do início de um tratamento de fisioterapia dermatofuncional. Quando a cliente já está adaptada, já está habituada ao estímulo, esse parâmetro pode ser utilizado com 2 segundos. Na envoltória, também teremos acesso ao modo Decay. No Decay, contrário ao Rise, é a descida dos valores de intensidade e amplitude do pulso. Este modo é utilizado apenas para que, ao término da estimulação, não haja uma movimentação brusca do membro que porventura tenha sido movimentado. Normalmente, este parâmetro é utilizado com 2 segundos, para que não haja perda de tempo na estimulação e nem que haja um término brusco do ciclo de estimulação. Ainda dentro da envoltória, encontramos os parâmetros de tempo on e tempo off. Esses parâmetros indicam tempo on, tempo que perdura a contração muscular, e o tempo off, o repouso em que ela ficará aguardando o próximo ciclo de contração. Nesses parâmetros, encontramos talvez uma das peculiaridades mais importantes como resultado de um trabalho bem feito em fisioterapia dermatofuncional. Entretanto, esses parâmetros estão condicionados à qualidade tecnológica de alguns eletroestimuladores, agudização ou cronificação de algumas afecções e experiência do profissional de fisioterapia, assim como do condicionamento dessa musculatura que está sendo trabalhada. Ou seja, esses parâmetros são muito pessoais daquele profissional que está trabalhando. O que importa é que esse profissional tenha experiência para poder adotar o protocolo correto e obter resultados. Normalmente, segue-se uma regrinha básica. O tempo off deve ser igual ou maior ao tempo on. Encontramos na literatura alguns relatos dando conta de alguns protocolos específicos envolvendo a modulação do tempo on e do tempo off. Por exemplo, 10 segundos de contração e 30 segundos de repouso. Ou então, 15 segundos de contração e 60 segundos de repouso. Esses protocolos envolveram alguns trabalhos com algumas afecções específicas, com alguns tipos de aparelhos específicos. Encontramos também protocolos envolvendo 6 segundos de contração e 6 de repouso, assim como 9 segundos de contração e 9 de repouso. Nenhum desses 2 exemplos citados
trouxeram algum tipo de transtorno para aqueles que estavam se submetendo ao trabalho de eletroestimulação. Ainda dentro da envoltória, nós temos a modulação do tempo on e do tempo off. Neste modo, podemos ajustar o tempo em que o músculo ficará contraindo e o tempo em que ele ficará de repouso. Eu reputo como um dos mais importantes parâmetros de modulação a ser ajustado num protocolo de eletroestimulação. É com ele que você, na maioria das vezes, consegue um resultado eficaz. Apesar de encontrarmos no mercado vários protocolos, dando conta de fórmulas até certo ponto mágicas para tempo on e tempo off, verificamos que a modulação desses parâmetros está condicionada, na maioria das vezes, à cronificação ou agudização da patologia, ao condicionamento da musculatura a ser estimulada, ao aparelho de eletroestimulação utilizado e a alguns conceitos e preconceitos provenientes do profissional que está utilizando o aparelho de eletroestimulação. Encontramos relatos dando conta de alguns parâmetros de modulação específicos em algumas situações. Por exemplo, 10 segundos de contração com 30 segundos de repouso, 15 segundos de contração com 60 segundos de repouso. Esses protocolos foram baseados em alguns trabalhos de pesquisa envolvendo algumas afecções com alguns tipos de aparelhos específicos. Encontramos também relatos dando conta de parâmetros com 6 segundos de contração, 6 segundos de repouso, 9 segundos de contração e 9 de repouso. Ou seja, o que importa é que o profissional consiga atingir o seu objetivo terapêutico ao adotar o seu parâmetro específico, envolvendo tempo on e tempo off. Acionando a tecla Next, teremos acesso à modulação do timer, que indica o tempo total que durará a sessão de tratamento. Normalmente, em inícios de tratamento, a modulação apropriada é cerca de 15 a 20 minutos para cada agrupamento muscular. Em pacientes condicionados ou num processo avançado de tratamento, cerca de 20 a 30 minutos ou até mesmo 40 minutos para cada agrupamento muscular podem ser considerados ideais. Ao optarmos pelo tipo de corrente média frequência, cuja frequência portadora é 4.000 Hz, indicamos neste tipo de modulação o trabalho para analgesia com eletroestimulação. Ao apertar a tecla Next, vamos até o modo onde selecionamos o modo contínuo. Ao apertar a tecla Next, estaremos na frequência. A partir daí, poderemos selecionar se o trabalho é para dor aguda ou dor crônica. Caso estejamos diante de uma dor aguda, podemos, através da tecla 7+, ajustarmos 100 Hz. Então, a modulação seria média frequência, frequência de 4.000 Hz, modulada em 100 Hz, indicado para a dor aguda. No caso, na hora de ajustarmos a intensidade da corrente, devemos procurar aumentá-la de maneira que haja uma estimulação sensorial com mínimo ou ausência de contração muscular. Caso estejamos diante de uma dor crônica, devemos ajustar a frequência modulada para 5 Hz. Neste caso, estaremos diante de uma dor crônica. Para isso, poderemos aumentar a intensidade da corrente até no nível de contração muscular leve. Ao optarmos através da tecla 7+, pelo modo galvânica, podemos realizar uma terapêutica de galvanização. Em fisioterapia dermatofuncional, esta técnica é empregada principalmente através da iodoforese. A iodoforese é a introdução de íons medicamentosos, íons terapêuticos, íons cosméticos na pele íntegra através da corrente galvânica. Existem algumas peculiaridades que podem nortear um trabalho com maior ou menor eficácia a nível de iodoforese. Um deles está ligado à forma de penetrar. Os produtos cosméticos a serem utilizados na fisioterapia dermatofuncional penetram principalmente
pelos ductos das glândulas sudoríparas, em menor quantidade nos folículos pilosos e nos ductos das glândulas sebáceas. Por isso é importante que haja, anteriormente ao trabalho de iodoforese, algum tipo de asepsia ou desobstrução da pele, a fim de que essa substância possa encontrar um caminho livre por essas estruturas e chegar até a pele ou até mesmo o tecido subcutâneo da cliente. É importante que possa ser realizado algum trabalho a nível de esfoliação, de limpeza de pele, para que não haja nenhum tipo de barreira que possa dificultar a penetração do produto com a iodoforese. O outro item é o fato da penetração da iodoforese e do nível de superficialidade. É comum alguns profissionais dispersarem os eletrodos ao nível da pele, no intuito de fazer com que a corrente elétrica possa conduzir o produto cosmético numa extensa área da pele. Isso é pouco provável de que aconteça. Normalmente, a ação da iodoforese ocorre embaixo do eletrodo. A ação do cosmético introduzido pela iodoforese estará localizado basicamente abaixo do eletrodo e no nível não tão profundo. Portanto, é importante que a área a tratar esteja totalmente embaixo do eletrodo ativo. O outro item é que, para você minimizar o caráter de superficialidade da técnica de iodoforese, é importante que o eletrodo esteja sempre um de frente para o outro, a chamada técnica transversal. Nas aplicações faciais, o eletrodo ativo pode ser em forma de máscara ou um outro eletrodo estático, e o eletrodo dispersivo estará ao nível de nuca ou até mesmo na região escapular, para que possa haver uma penetração num nível mais profundo. Quando a aplicação for corporal, os eletrodos devem estar sempre um de frente para o outro, a nível de coxa, abdômen e até mesmo de glúteo. Um outro item a ser enfatizado na terapêutica de iodoforese, e muito importante, é a dosimetria. Hoje, a dosimetria da iodoforese constitui assim, um grande obstáculo para a garantia de uma eficácia no tratamento de iodoforese. A dosimetria da iodoforese é dada em miliamperes minuto, ou seja, a dose da iodoforese deve estar relacionada à intensidade da corrente em miliamperes e ao tempo de tratamento em minutos. Por exemplo, ao adquirir um produto cosmético em que o fabricante indicou que a sua dose é cerca de 40 miliamperes minuto, o usuário poderá utilizar o seguinte protocolo: 2 miliamperes por 20 minutos, ou então 4 miliamperes por 10 minutos, ou 1 miliampere por 40 minutos. Reparem que a multiplicação dos dois valores, intensidade e tempo, vai dar sempre 40 miliamperes minuto. Infelizmente, hoje, a indústria de cosmético não vem oferecendo essa informação para o usuário dos cosméticos. Então, hoje, o profissional de fisioterapia dermatofuncional, ao realizar uma iodoforese, tem adotado protocolos que colocam em dúvida se essa forma de trabalho está sendo eficaz ou não para a penetração do produto. Recomendamos o uso de máxima intensidade, suportável, tolerável, que não cause lesão, com o máximo de tempo de aplicação, para garantia de algum nível de penetração do produto. Além disso, um outro problema que tem constituído algo para minimizar a eficácia da iodoforese, além da dosimetria, é o uso de eletrodo estático, o popular rolinho. Quando se passa o rolinho na pele, a corrente é dispersada, ela não concentra naquele local específico e a eficácia da iodoforese é colocada em dúvida. Não recomendamos o uso do rolinho como eletrodo ativo para a iodoforese. O ideal é que seja utilizado eletrodos estáticos. Ao acionarmos a tecla 7+, poderemos escolher o tipo de corrente diadinâmica. Ao apertarmos a tecla Next, poderemos escolher os modos de diadinâmica. O aparelho disponibiliza a monofásica, difásica, curto período e longo período. A corrente do tipo monofásica possui 50 Hz de frequência, com pulsos com intervalos entre eles. No modo difásica, são 100 Hz, mas com ausência do intervalo entre eles.
O modo curto período possui um período em que a corrente transmitida é monofásica e um período em que ela é difásica. Há uma alternância entre esses dois modos. No modo longo período, há um período em que a corrente é só monofásica e um período em que uma monofásica cresce dentro da outra. O modo monofásica se caracteriza por ser uma corrente estimulante e até certo ponto irritante. No modo difásica, a corrente já tem características analgésicas. Você encontra este e outros produtos em nossa loja. Acesse shopfisio.com.br.